Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, chegou o dia, né? Eu acredito que vocês que estão vendo esse vídeo pela manhã, que têm o costume de ver sempre os nossos vídeos pela manhã, cedinho a gente posta, 7h30, você agora tem uma missão de escolher o cara que vai comandar o nosso país pelos próximos 4 anos. É uma tarefa difícil, quando a gente é mais jovem a gente nem entende isso, mas o preço de tudo tem a ver com o cara que vai estar lá sentado. Como foi, por exemplo, com os combustíveis. Infelizmente, o próprio povo brasileiro, por ainda não ter aprendido como funciona o sistema, nos colocou em uma situação muito difícil. Estamos entre o cão e a besta fera, literalmente. De um lado temos o Bolsonaro, de outro lado temos o Lula. Nenhum dos dois é ideal. Ainda mais quando a gente sabe que ambos têm muita coisa a perder e muita coisa a ganhar caso seja eleito. O PT está com fome de poder. O maior cabo eleitoral deles foi justamente o atual governo Bolsonaro. Se você pegar, meu irmão, os dados, não acredite nas minhas palavras, se você é bolsonarista, se você é petista, você simplesmente faça suas pesquisas. Mas o PT não conseguiu, em nenhuma capital do Brasil, eleger algum candidato. As pessoas entenderam o que esse partido fez e como ele destruiu e empobreceu nossa nação. Os especialistas da Globo, especialistas de várias mídias, disseram que o PT demoraria no mínimo 20 anos ou 10 anos, os mais otimistas, para começar a ter alguma relevância, começar a eleger de novo candidatos do seu partido para cargos importantes. O Bolsonaro conseguiu a façanha de fazer isso em menos de 4 anos. Então um acaba completando o outro, isso é fato. Uma coisa que me preocupa é que se o Lula for eleito, ele com certeza deve ter como primeira missão a censura total da internet. Ele vai proibir você de raciocinar, você de se expressar aqui. Todas as plataformas vão sofrer com a eleição do Lula. Não tenha dúvida disso. E ele fala isso em alto e bom som. Quando foi questionado por repórteres, ele disse: olha, eu não estou falando da grande mídia, eu estou falando das plataformas digitais. É preciso regulamentar. Essas foram as palavras dele, regulamentar. E por que ele disse isso, meus irmãos? Porque só a mídia digital é preciso fazer isso. Bom, ele sabe que ele não consegue comprar todo mundo aqui. Infelizmente muitos se vendem, mas ainda tem uma parte que faz um trabalho sério. E são justamente essas pessoas que contam com o seu apoio. Essas precisam ser caladas, silenciadas, porque elas vão gerar a conscientização das pessoas quando ele tentar transformar isso aqui numa Cuba ou numa Venezuela, implantar de vez o comunismo. Então ele sabe que quando for tentar fazer isso, ele vai encontrar essa barreira. A mesma barreira que conseguiu impeachment a Dilma, a mesma barreira que conseguiu metê-lo na cadeia. Ele aprendeu a lição. Ele passou esse tempo todo só maquinando o que causou a sua queda e como neutralizar para que essa mesma força não haja novamente. E é por isso que, com a primeira medida dele, ele vai censurar a internet. Não tenha dúvida disso. Outro ponto é que Jair Bolsonaro se vê numa saia justa, porque ele vai perder o fórum privilegiado. Então, qualquer juiz vai poder investigá-lo. E o próprio Lula já disse que vai quebrar o sigilo que ele tem posto em várias operações aí durante o seu mandato. Então, com isso, meus irmãos, a gente vai ter aí uma eleição muito dura e com muita chance, queira Deus que isso não aconteça, mas com muita chance, principalmente nesses próximos meses, de acontecer coisas ruins aqui com a nossa nação e com o nosso povo. O mesmo povo fanático que acabou ajudando a corromper o Bolsonaro, que ao invés de cobrá-lo, o apoiava e ainda criticava outros que mostravam essa realidade como eu fiz aqui. Gente, o Bolsonaro está saindo das suas promessas, gente, ele está fazendo as coisas erradas. E ao invés de essas pessoas cobrarem a ele, vinham atirar pedras nas pessoas que estavam falando a verdade. Eu tenho certeza que você, meu irmão, verdadeiro desperto, deve ter sentido a mesma coisa. Deve ter passado por isso também. Quando tentou avisar um amigo, um familiar, com certeza você passou por isso. Essas pessoas, eu já disse em outro vídeo e afirmo de novo, elas são uma das grandes responsáveis por isso ter acontecido. O governo poderia ter sido melhor se as pessoas tivessem ficado no pé. E essa cobrança, esses ataques, ao invés de fazer nas pessoas que é só mais um do próprio povo, ter cobrado dele. Porque político só serve para isso, ser cobrado, fiscalizado. Mas as pessoas comeram a narrativa deles, dos cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, que não é assim não. Você tem que apoiar, porque senão você favorece o outro lado. Ora, mas não era eleição ainda? Como assim eu estou favorecendo o outro lado? Então, meus irmãos, diante desses fatos, seja um ou seja outro, você deve estar preparado. Eu já dei esse conselho, vou dar de novo, não se esqueça disso. A partir de agora, eu não creio que essa eleição vá se encerrar agora no primeiro turno, acredito que terá o segundo, mas independente de quem seja eleito, você não pode mais deixar para comprar tudo que você precisa de última hora, como você faz. Acabou o açúcar aqui, eu vou comprar 1 quilo. Acabou o macarrão, eu vou comprar outro quilo. Pelo menos os não perecíveis, como o macarrão, miojo se for, óleo,
sal, essas coisas que você pode guardar um pouquinho mais em casa e é barata, estoque um pouquinho, meus irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer. Você sabe que aqueles dois países estão se estranhando, não está tendo acordo, o perigo de se iniciar uma terceira treta é muito grande. E eu creio que essas pessoas, quando o bicho apertar mesmo, vão correr para a América Latina, porque a nossa terra aqui ainda é jovem. Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, toda essa terra daqui ela ainda é jovem comparada a deles, ela não foi tão explorada. Então tem muito recurso que um ser humano precisa ter para sobreviver. O recurso verdadeiro, a riqueza real, tá toda aqui. Se acontece isso, esse povo vai vir para cá e com uma moeda mais forte, não vão vir para cá para ser seu empregado, meu empregado. Eles vão para comprar as nossas coisas e mandarem literalmente em nós. E é óbvio que nós temos que acolher. Afinal de contas, são seres humanos. E a culpa não é deles de forma nenhuma. Deus queira que não aconteça, mas se acontecer, a culpa não é deles. São cidadãos como eu e você, com sentimentos como eu e você. O problema foi justamente o sistema que causa esses problemas. Então, meus irmãos, você está vendo que o que acontece aqui no Brasil não é uma coisa que está fora de contexto, que é uma exceção. Não, é uma coisa que está interligada com tudo que a gente vem falando aqui. Se eu puder te dar uma dica aqui, e você, meu irmão, que vai votar, procure não votar em pessoas que apoiam a ideologia de gênero, a destruição da família tradicional, como eles chamam, que querem legalizar o interrompimento de uma vida, né? A gestante poder interromper uma vida, aqueles que querem perseguir a sua opinião por ser uma opinião religiosa, por estar dentro dos seus conceitos, aqueles que querem censurar a verdade, censurar as redes sociais, aqueles que querem doutrina dentro das escolas, ao invés de se estudar português, matemática, estudos sociais e etc. Eles querem ensinar coisas íntimas às suas crianças. Alguns até defendem a legalização das drogas e querem implementar o comunismo. Você sabe qual é o lado que mais defende isso. Então, evite esses candidatos, todos eles, meus irmãos. Evite isso. E você, como cristão, tem o dever de fazer isso. Mais uma vez, eu estou aqui não para dizer a você, olha, vota em X, vota em... Não. Infelizmente, meus irmãos, analisando aí os últimos candidatos das décadas que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, esse é o pior quadro, na minha opinião, de candidatos. Toda eleição tinha alguém. Por mais que parecesse despreparado, às vezes até louco, mas ainda você dizia, não, mas vamos ter uma esperançazinha nesse cara, vai que ele entra, né? Mas agora, meu irmão, nessa eleição não tem nenhum. Você olha ali para aqueles candidatos e você vê tudo farinha do mesmo saco. É o que eu vejo. Eu vejo um saco de farinha e uns punhados de farinha ali se vendendo como outro produto e é tudo farinha que pertence ao mesmo saco. Realmente é lamentável isso, é triste, né? A gente não poder nem chegar aqui para dizer, família, esse aqui é o menos ruim da história. Realmente é difícil. O que eu posso fazer da situação tão difícil que tá é dizer qual é o pior, que é o que eu citei, né? Todos esses que defendem alguma dessas coisas que eu acabei de citar, é o que você não deve querer, é o que você deve correr de perto. Teve um inscrito, inclusive, que deu um ótimo conselho, disse, Davi, fica neutro, irmão. Não entra nesse mar de podridão, irmão, você é melhor do que isso. E eu agradeço, né, o comentário do nosso irmão, mas fazer isso no momento, né, tão decisivo para nossa nação, seria uma covardia de minha parte. Teria que mudar o nome aí de encarando para se torando. Não existe uma coisa dessa. A gente nasce nesse mundo, meus irmãos, é para batalhar mesmo. Se é para cair, nós cai lutando. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também pensa da mesma forma. Então, meus irmãos, você que vai votar, pense bem nisso. Coloque tudo na balança. Pense nas opções que estão disponíveis. Quais você acha que se nós protestarmos, porque nós vamos ter que estar pronto para isso. Eu sei que vai vir propostas de ambos os lados absurdas. Coisas que vão nos fazer realmente engiar nossa testa. Mesmo quem for jovem, vai engiar literalmente a testa. E se nós não estivermos prontos, atentos a dizer não, isso não, unidos pela mesma causa, muita coisa vai ser aprovada, meus irmãos. Muita coisa. E é por isso que a gente tem que estar preparado. Enfim, não acho que vai se encerrar hoje, mais uma vez digo isso, né? Acho que a gente ainda vai ter um segundo turno aí. Vamos esperar para ver, né? E a gente volta comentando mais à noite, né, o resultado disso aí que está acontecendo. Se não for hoje, amanhã de manhã, se Deus quiser. Então, meus irmãos, vai com Deus, que Deus ilumine o teu caminho, as tuas decisões, né? Que Deus mostre o melhor caminho para nós. Realmente é difícil. Nós tínhamos esperança que não chegasse a esse ponto, mas chegou, né? E agora é enfrentar, é fazer o que tem que ser feito, né, meus irmãos? É ficar atento, é o povo entender que não importa quem seja esse candidato, ele vai ter que ser cobrado e vai ter que ficar esperto para que as coisas não passem como vem passando, né? Muitas vezes eles esperam até, como a gente mostrou no caso do Michel Temer, acontecer um acidente para passar um boi, né? Enquanto o povo estava lá, por exemplo, no caso da Chapecoense, chorando ali a perda dos irmãos, dos atletas, os caras estavam aprovando absurdos no Congresso. A gente acha que tem esse vídeo aí ainda.
Enfim, meus irmãos, então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor proteja e ilumine mais uma vez cada um de vocês. Um abraço e a gente volta mais tarde. Que Deus proteja de fato a nossa nação. Fui!